Os castelos representam um dos ícones mais marcantes da Idade Média. As imponentes fortificações de pedra, que se destacam no alto de colinas ou às margens de rios, ainda hoje transmitem uma aura de grandeza e mistério. Durante a Europa medieval, um período repleto de guerras, tumultos e disputas entre famílias nobres, esses castelos eram fundamentais. Construídos como residências fortificadas, sua principal função era proteger o território e os habitantes de ameaças externas, além de simbolizar a autoridade e o prestígio de seus senhores, sejam eles reis ou nobres. Além do papel militar, os castelos também atuavam como centros administrativos e abrigos seguros para riquezas, como joias da coroa e suprimentos. Não é surpreendente que o auge da Idade Média seja conhecido como a Era Dourada dos Castelos, já que foi nesse período que a maioria das fortificações de pedra foi erguida, e sua arquitetura atingiu um desenvolvimento admirável. Mas por que os castelos eram tão cruciais? Vamos imaginar a paisagem dos séculos X ou XI. A ausência de um poder central forte dividia o território entre vários senhores, cada um buscando defender suas posses. Assim, construíam residências fortificadas. Os castelos ofereciam proteção contra invasões e cercos, e suas robustas muralhas e torres representavam um grande desafio para os atacantes. O senhor do castelo, ou o nobre, tinha o controle de rotas estratégicas e do comércio, podia arrecadar impostos, administrar a justiça e oferecer abrigo a seus súditos em tempos de crise. Desse modo, os castelos tornaram-se o centro pulsante da vida medieval, onde a história se desenrolava, alianças eram forjadas e batalhas ocorriam. Quando hoje contemplamos as românticas ruínas ou os castelos meticulosamente restaurados, é natural se perguntar como, na Idade Média, foi possível erguer edificações tão grandiosas, sem a ajuda de máquinas modernas e utilizando apenas a força humana e ferramentas simples, surgiram construções que resistiram por séculos. Nos próximos capítulos, iremos explorar o canteiro de obras de um castelo medieval. Passo a passo, revelaremos como a construção se desenvolvia, desde a escolha do local até os preparativos, as técnicas artesanais e a finalização, dando vida ao castelo no cotidiano da época. Vamos nos aprofundar no passado e tentar imaginar o que significava ser um construtor de castelos na Idade Média. O processo começava com o sonho de um nobre ambicioso. Porém, antes de colocar a primeira pedra, era fundamental pensar com atenção sobre onde o castelo seria erguido e que forma ele deveria ter. A escolha do local não era aleatória. Era uma decisão crucial. A localização ideal precisava atender a diversos critérios. O castelo geralmente era construído em lugares de difícil acesso, frequentemente em colinas rochosas ou no meio de rios. Obstáculos naturais, como desfiladeiros e cursos d'água, aumentavam sua defensabilidade. Por exemplo, muitos castelos na República Tcheca foram erguidos em colinas, permitindo que a guarnição avistasse o inimigo à distância. Outro fator a ser considerado era a proximidade de recursos. A construção de um castelo demandava grandes quantidades de materiais e mão de obra. Assim, era vantajoso ter uma pedreira, uma floresta e uma fonte de água nas redondezas. A pedra era o principal material de construção, enquanto a madeira servia para andaimes, estruturas de telhado e portas, e a água era essencial tanto para a produção de argamassa quanto para o dia a dia dos trabalhadores. Em várias ocasiões, devido ao desenvolvimento urbano, novas estradas eram criadas para facilitar o transporte de materiais da região. Por motivações políticas e administrativas, reis e nobres escolhiam os locais dos castelos, levando em conta o território que desejavam dominar. Castelos situados nas fronteiras eram essenciais para proteger o reino de invasões por exércitos estrangeiros. Outros eram erigidos ao longo de rotas comerciais,
servindo como pontos de arrecadação de impostos. Além disso, castelos surgiam próximos a centros importantes, funcionando como apoio ao poder nas terras checas. Um exemplo é o rei Przemysł Otakar II, do século X, que estabeleceu castelos reais nas extremidades de seu domínio para reforçar as fronteiras. Quando o local para a construção era definido, um mestre de obras, ou mestre de alvenaria, geralmente um pedreiro experiente, assumia a responsabilidade pelo planejamento da obra. Na época em que não existiam planos técnicos elaborados, isso significava que ele precisava criar o projeto do castelo e o cronograma de trabalho de forma autônoma, frequentemente utilizando um modelo já testado. O castelo, em sua maioria, contava com um edifício residencial central, um palácio, uma torre robusta, paredes com merlões e um fosso ao redor. Em algumas ocasiões, o mestre de obras até confeccionava um modelo do castelo. Registros históricos mencionam uma maquete em miniatura, como uma de gesso, que era apresentada ao investidor, o senhor do castelo, para ilustrar como seria a fortificação. Após isso, dava-se início ao demarcamento do terreno para a construção. Com estacas e cordas, os contornos das futuras paredes, telhados e do palácio eram definidos. A preparação do terreno era uma tarefa árdua. Primeiramente, trabalhadores da região se juntavam para limpar a área, desmatando a floresta e a vegetação na colina para abrir espaço para o castelo. Estradas provisórias eram construídas para facilitar o transporte dos materiais. Muitas vezes, a escavação do fosso começava nesse estágio, e a terra removida era usada para nivelar o terreno dentro da futura fortificação. Assim, uma vila operária temporária surgia nas proximidades, com cabanas de madeira e galpões servindo como alojamentos, cozinhas e depósitos de materiais. Oficinas provisórias também eram criadas, como uma forja para reparos de ferramentas e um espaço coberto para carpintaria. Logo, o local se transformava em uma aldeia cheia de vida. Contudo, antes de iniciar a construção propriamente dita, era crucial garantir financiamento e mão de obra. A edificação de um castelo era uma tarefa extremamente dispendiosa, que podia durar anos, até mesmo décadas. Apenas pessoas muito ricas podiam se comprometer com tal projeto. Não é surpreendente que, nos séculos X e início do XI, nos países checos, a construção de castelos de pedra fosse predominantemente uma responsabilidade dos reis. Somente mais tarde, os nobres mais abastados se juntaram a essa iniciativa. O rei ou senhor precisava arrecadar recursos para pagar os artesãos, adquirir materiais e assegurar que os trabalhadores tivessem comida e bebida. Muitas vezes, a obra era paralisada quando os recursos se esgotavam e o trabalho ficava suspenso até que novos fundos fossem obtidos. Um cronista medieval ou um proprietário de terras confirmaria que a construção de um castelo exigia não só habilidades técnicas, mas também paciência e astúcia na administração. Pedra e madeira eram os dois pilares fundamentais da construção. O material mais utilizado em qualquer castelo medieval era a pedra, robusta e resistente, capaz de suportar o peso das altas paredes. Normalmente, utilizava-se a pedra encontrada na própria região, evitando assim o transporte a longas distâncias. Por isso, em muitos castelos, observamos paredes feitas de pedra bruta, compostas por pedaços irregulares de calcário, arenito, granito ou outra rocha local. Os operários realizavam o trabalho de maneira bastante simples, fixando as pedras nas paredes com o auxílio de argamassa. Essa mistura era feita com cal, areia e água. Por conta disso, nas redondezas do canteiro de obras, frequentemente havia um forno de cal, onde os caldeiros queimavam calcário para produzir a cal necessária. A argamassa secava lentamente, mas aos poucos consolidava toda a estrutura das paredes. Nos pontos mais críticos,
Como os cantos das paredes e nas molduras de janelas e portas, utilizavam blocos de melhor qualidade, geralmente de arenito, que além de ser fácil de trabalhar, conferia resistência, embora nem sempre estivesse disponível nas proximidades. Assim, em algumas ocasiões, eram trazidos de lugares mais distantes. Esses blocos formavam as molduras das janelas e portas, além de arcos de entrada, que acrescentavam tanto beleza quanto estabilidade ao castelo. A madeira também desempenhava um papel fundamental. Com ela, eram erguidos andaimes amplos ao redor das paredes, além de reforçar as estruturas durante a construção. Muitos componentes do castelo, como pontes, andares superiores, tetos e fortificações temporárias, eram feitos de madeira. As melhores madeiras, como carvalho e abeto, geralmente eram extraídas das florestas vizinhas. Às vezes, o senhor feudal exercia o chamado direito de madeira, permitindo o corte de árvores nas florestas locais para atender às necessidades do castelo. Os lenhadores cortavam as árvores, enquanto os carpinteiros as desgalhavam e descascavam no local, moldando as vigas com machados e formões. Muitas dessas vigas serviam como suportes para tetos e abóbadas, até que os arcos de pedra fossem unidos pela argamassa. Os telhados dos edifícios do castelo eram cobertos com tábuas de madeira ou palha, e apenas a partir do século XV, as telhas cerâmicas, conhecidas como telhas de monge ou de escoamento, se tornaram comuns. Na construção do castelo, eram utilizadas técnicas bastante avançadas para a época, embora baseadas nas experiências e tradições de ofícios, e não em cálculos científicos. O processo começava com a escavação das fundações, que eram cavadas até o solo rochoso ou a uma profundidade suficiente para garantir uma base estável. Depois, preenchiam essas valas com pedras quebradas unidas por argamassa, criando uma fundação sólida para as futuras paredes. Assim que as fundações secavam, iniciava-se a elevação das paredes defensivas, das do palácio e dos andares. A alvenaria era composta por pedras de face, mais bonitas e uniformes, colocadas de cada lado da parede, enquanto o espaço no meio era preenchido com argamassa e pequenos fragmentos. Isso resultava na chamada parede de casetão, construída em camadas. Uma camada de argamassa seguida das pedras, com as juntas devidamente preenchidas. O trabalho era feito em seções, até uma altura de cerca de 2 metros, e então era necessário elevar o andaime. Este era sempre muito utilizado, uma estrutura elaborada de vigas e tábuas, apoiada no solo e muitas vezes diretamente na parede. Para isso, deixavam-se saliências de vigas na parede ou escavavam-se buracos para encaixar as vigas transversais do andaime. Os trabalhadores subiam pelas tábuas e puxavam os materiais para cima, utilizando também dispositivos primitivos de elevação. Nos castelos maiores, era comum o uso de um guindaste de tambor, uma grande roda de madeira que funcionava como um catavento de hamster, onde 2 homens entravam e, ao caminhar, faziam o mecanismo girar. No canteiro de obras, pesados blocos de pedra eram içados por meio de cordas e transportados para as muralhas ou para a torre. Em algumas ocasiões, um guindaste de tambor era instalado no topo da torre já construída, facilitando imensamente o transporte de materiais para as alturas. Os engenheiros medievais utilizavam uma variedade de polias, guinchos e manivelas, mostrando sua notável criatividade. Mestres experientes dominavam a arte de construir arcos e abóbadas, essenciais para as portas do castelo e as janelas dos andares superiores. Para isso, os carpinteiros moldavam madeiras em uma curva, criando um suporte temporário em formato de arco, onde os pedreiros colocavam cunhas de pedra. Após a secagem da argamassa, esse suporte era retirado e o arco se mantinha firme por sua própria estrutura. Esse mesmo princípio era aplicado nas abóbadas das adegas subterrâneas
e nas capelas do castelo, que exigiam os melhores pedreiros devido à sua complexidade. Quando as muralhas alcançavam sua altura final e conectavam as principais partes do castelo, era a vez dos carpinteiros voltarem à cena. Eles construíam robustas estruturas para o telhado, instalavam a cobertura e protegiam os edifícios da chuva. Depois, montavam os pisos de madeira nos andares do palácio, a menos que fossem abobadados, e as escadas, que podiam ser de madeira ou de pedra, levando às torres e residências. Finalmente, os acabamentos dos pisos, venezianas e as janelas com simples vidros eram colocados. O vidro, um verdadeiro luxo, era reservado principalmente para as capelas ou os aposentos privados do senhor, assim como as portas com ferragens de ferro. Após anos de trabalho árduo, um imponente castelo de pedra se erguia no topo da colina, pronto para desafiar o tempo e repelir inimigos. A construção desse magnífico castelo era resultado do esforço coletivo de uma equipe diversificada. Hoje, frequentemente conhecemos o nome do fundador, do rei ou do nobre, e às vezes o do mestre de obras, mas por trás desse projeto estavam centenas de trabalhadores anônimos que com suas próprias mãos erguiam essa fortaleza. Qual era o papel deles e como viviam durante a construção? No centro desse projeto estava o mestre de obras, o mestre pedreiro, um profissional com vasta experiência, profundo conhecimento em estática e prática em grandes edificações, muitas vezes igrejas. Ele coordenava todos os aspectos da obra, decidia onde escavar e erguer, supervisionava a qualidade das paredes e resolvia problemas técnicos. Sob sua orientação, ajudantes e auxiliares recebiam as tarefas, fazendo dele uma espécie de gerente de projeto medieval, com o sucesso da construção dependendo de suas habilidades. Ao lado do mestre, o grupo mais crucial era formado pelos pedreiros e muradores. Os pedreiros extraíam blocos de rocha nas pedreiras e os moldavam para se encaixarem nas paredes ou servirem de moldura. Muitos deles se especializavam em diferentes técnicas. Alguns quebravam a pedra com martelos e cinzéis, enquanto outros, mais habilidosos, esculpiam detalhes elaborados em colunas ou brasões sobre as portas. Os muradores eram responsáveis por assentar corretamente as pedras na argamassa e erigir as paredes. Em termos modernos, seriam vistos como construtores, encarregados de colocar fisicamente os tijolos e misturar a argamassa. O trabalho de pedreiros e muradores era intenso e repleto de riscos, com a constante ameaça de pedras caindo, andaimes altos e ferramentas que podiam causar acidentes facilmente. Esses profissionais eram extremamente valorizados, com habilidades que eram verdadeiramente apreciadas. Os carpinteiros, em particular, desempenhavam um papel essencial. As equipes de carpintaria cuidavam de todas as construções em madeira, erguendo andaimes, criando pontes improvisadas e rampas, e fabricando vigas para o teto e estruturas de telhado. Além disso, trabalhavam a madeira para produzir elementos essenciais para o castelo, como portões, portas, pontes e escadas. Frequentemente, também construíam carrinhos rudimentares, uma espécie primitiva de veículo de uma roda, e polias para facilitar a movimentação de cargas. Para isso, os carpinteiros precisavam manusear com habilidade machados e serras, garantindo que suas construções fossem firmes e seguras. Os ferreiros, por sua vez, eram igualmente indispensáveis. Na obra do castelo, a forja funcionava quase continuamente. Eles fabricavam ferramentas, martelos, machados e pás que se desgastavam rapidamente durante o trabalho intenso, além de inúmeros componentes metálicos para o castelo, como pregos, dobradiças, ferragens de portas, grades de janelas e poços, correntes e polias para guindastes, e até as pontas para as grades de portão que se fechavam. O ferreiro precisava ser habilidoso em moldar o ferro tanto no calor do fogo quanto na água,
criando produtos que fossem resistentes. Por exemplo, as grades deviam suportar os impactos de um ariete. Muitas vezes, esses ferreiros também eram inventores de máquinas simples. Sem suas peças metálicas, muitas construções seriam inviáveis. Além disso, havia outros especialistas que contribuíam para a obra. Os cordoeiros trançavam cordas para guindastes e polias, enquanto os carroceiros e marceneiros fabricavam veículos para o transporte de materiais e elementos em madeira para os andaimes. Os cocheiros e condutores de bois ou cavalos eram responsáveis pelo transporte, puxando os carros carregados com pedras ou toras de madeira. Os fabricantes de tijolos eram contratados quando se utilizavam tijolos queimados, embora isso fosse algo raro em certas partes do castelo ou em suas abóbadas. Os alcatruzes produziam alcatrão para impregnar a madeira, aumentando sua durabilidade contra a decomposição e o fogo. Os caldeireiros, mencionados anteriormente, queimavam cal para a argamassa, enquanto os telheiros cuidavam dos telhados e sua impermeabilização. E não podemos esquecer dos trabalhadores não qualificados. Eles eram os responsáveis por cavar os fundamentos, misturar argamassa, transportar água e erguer pedras em cestos, realizando uma variedade de tarefas auxiliares. Quando finalmente romperam a defesa externa, os defensores se recolheram à robusta torre central, onde continuaram a luta. Mas o rei não parou por aí. Ele teve a audaciosa ideia de minar a torre utilizando gordura de porco. O dia de trabalho na construção do castelo começava ao amanhecer. Assim que o sol surgia, os trabalhadores se lançavam em suas atividades até o anoitecer. Durante o verão, era possível trabalhar até 12 horas por dia em tarefas extenuantes. No entanto, no inverno, a obra quase parava. De novembro a março, não se realizava a alvenaria, pois a argamassa não secaria no frio, e os trabalhadores não aguentariam muito tempo em temperaturas baixas. Nos meses mais frios, os artesãos se dedicavam, portanto, às oficinas de pedra, preparando materiais para o estoque, além de trabalhar nas forjas e carpintarias, deixando tudo pronto para a chegada da primavera. A construção do castelo, dessa forma, acontecia principalmente entre a primavera e o outono, mas podia ser interrompida caso faltassem recursos financeiros ou se eclodisse uma guerra. Também havia momentos em que o trabalho era acelerado em situações de perigo, quando era necessário concluir rapidamente as defesas básicas. A vida dos trabalhadores da construção era, sem dúvida, desafiadora. Vamos imaginar uma manhã cedo na colina do castelo. Uma névoa suave envolve o acampamento, onde os operários despertam de seus leitos de palha nas cabanas. Nas proximidades da cozinha improvisada, recebem sua refeição, geralmente pão, acompanhado de água ou cerveja, uma escolha comum, já que a água nem sempre era confiável. Em seguida, o mestre convoca todos, seja com um golpe na bigorna ou o toque de uma trombeta, e cada um se dirige ao seu posto. O meio-dia é marcado pelos sinos da vila vizinha. Os trabalhadores fazem uma pausa rápida para um lanche simples, talvez uma sopa ou um pedaço de queijo, antes de retornar aos andaimes, às pedreiras ou à forja. Quando o sol começa a se pôr, homens e mulheres, que também desempenhavam funções auxiliares, como carregar água ou ajudar na cozinha, regressam ao acampamento. Ao redor da fogueira à noite, compartilham histórias, mencionando um espírito protetor que, segundo dizem, perambula por ali. Com as costas cansadas, adormecem antes de um novo amanhecer. Esse poderia ser um dia típico na construção do castelo. A segurança no trabalho na Idade Média era uma preocupação distante. Acidentes como quedas de andaimes, ferimentos causados por pedras ou queimaduras na forja eram comuns. Um acidente grave, muitas vezes, significava o fim da capacidade de trabalho, já que não havia seguro contra acidentes, nem hospitais como conhecemos hoje. É admirável pensar nos artesãos que, apesar dessas adversidades, conseguiram concluir a obra,
que resistiu ao tempo por séculos. À medida que a construção do castelo se aproximava do fim, o ritmo de trabalho diminuía e muitos trabalhadores eram transferidos para outras obras. Restava apenas um pequeno grupo de artesãos para os acabamentos e a manutenção. O nobre que encomendou a construção finalmente podia se mudar para a fortaleza recém-finalizada. Para todos, era uma grande conquista. Poderiam olhar orgulhosamente e afirmar: este é o nosso castelo, que nós erguemos. Talvez, até o final de suas vidas, apontassem para a colina distante onde se destacavam as torres, se gabando de terem feito parte de uma construção tão grandiosa. As funções defensivas e seu impacto na construção tornavam o castelo medieval muito mais do que uma simples casa em grande escala. Desde o princípio, ele foi concebido como uma fortaleza, repleta de soluções arquitetônicas engenhosas que dificultavam a vida dos inimigos. Esses aspectos defensivos influenciavam diretamente a construção, sendo considerados nos planos desde o início. Vamos explorar alguns deles. Muros robustos e merlões. A coroa de merlões. O castelo era cercado por um alto muro de pedra, frequentemente com vários metros de espessura. No topo, era adornado com merlões, onde os defensores se protegiam. A altura desses muros exigia a extração e o transporte de grandes quantidades de pedra. Às vezes, construíam-se intermuros nos muros, parapeitos, faixas duplas de parede com passagem entre elas para dificultar a invasão. Os merlões, com saliências em intervalos regulares, permitiam que os arqueiros disparassem contra os inimigos de uma posição segura. Ao redor do castelo, frequentemente se escavava uma fossa profunda que podia estar seca ou cheia de água. Essa fossa era criada já na fase de preparação da obra, e a terra retirada era utilizada em outros locais. Para o portão, havia uma ponte, inicialmente de madeira, mas frequentemente levadiça. A ponte levadiça, uma invenção genial, montada em dobradiças e elevada por correntes com contrapesos, podia ser levantada, fechando a entrada do castelo. Um portão sólido e uma grade, além da machicolação, completavam a defesa. A porta sempre representou o ponto vulnerável da defesa, por isso, sua segurança recebia atenção redobrada. A entrada era protegida por robustos portões de madeira, reforçados com ferro, que resistiam a machados e chamas. Atrás ou à frente deles, frequentemente se encontrava uma pesada grade levadiça, feita de ferro, que descia do alto do portão. O castelo contava com torres redondas e quadradas, projetadas para se destacar das muralhas ou serem autônomas. No início, costumava-se construir torres quadradas, mas a partir do século XI, torres redondas começaram a ser erigidas, proporcionando melhor resistência ao fogo e ao minamento. A maior delas era o Bergfried, a última linha de defesa, geralmente independente, servindo como o último bastião da guarnição em caso de invasão. O Bergfried não possuía entrada no nível do solo. O acesso era feito por uma passarela em um andar superior que conectava a torre a um edifício adjacente. Eram criadas aberturas para flechas e hurdicins, pórticos defensivos. Os defensores do castelo precisavam de oportunidades para atacar o inimigo de um local seguro. Por isso, as muralhas e torres eram equipadas com estreitos buracos para flechas, através dos quais os arqueiros podiam disparar. Além disso, os hurdicins, varandas de madeira apoiadas na parte superior das muralhas ou torres, permitiam que água fervente e alcatrão fossem despejados diretamente sobre os invasores. Os construtores gostavam de complicar o caminho dos atacantes pelo castelo, criando um labirinto de salas. O percurso da porta até o núcleo do castelo frequentemente seguia uma rampa íngreme e sinuosa, retardando o avanço do inimigo e levando-o ao longo das muralhas, onde os defensores podiam atacar. Em certas ocasiões, existia um segundo portão e um fosso antes do castelo propriamente dito.
Um recurso bastante utilizado era a chamada entrada quebrada. Após passar por um portão, era necessário fazer uma curva em ângulo reto, dificultando um ataque direto. Além dessas medidas defensivas, o castelo também abrigava cômodos residenciais e de serviço, que muitas vezes desempenhavam funções duplas. Por exemplo, o poço ou cisterna do castelo fornecia água tanto em tempos de paz quanto durante os cercos. Sua escavação na rocha era uma prioridade nas fases iniciais da construção. O palácio do castelo tinha paredes espessas, não apenas para suportar peso, mas também para garantir isolamento térmico e proteção. As escadas na torre frequentemente giravam para a direita, o que limitava o espaço dos atacantes ao subir, enquanto favorecia os defensores em retirada. A defesa era a principal preocupação no projeto do castelo, exigindo trabalho árduo em cada detalhe. Em caso de ataque, qualquer erro poderia ter consequências graves. No entanto, mesmo os castelos mais imponentes, com o tempo, sucumbiram ao avanço das tecnologias e às mudanças ao longo dos anos. Com a invenção da artilharia no século X, as táticas de combate e a arquitetura defensiva mudaram, levando os antigos castelos a serem modernizados ou perderem sua relevância militar. Mas, antes que isso ocorresse, por séculos, cumpriram com excelência seu papel. A vida cotidiana nos canteiros de obras e arredores era vibrante. Já falamos bastante sobre a rotina das pessoas que construíam os castelos. É importante notar que a edificação de um castelo era um grande acontecimento para a região. De repente, centenas de pessoas chegavam a um local antes isolado, e uma espécie de cidade temporária surgia, trazendo um intenso movimento onde antes havia apenas uma floresta silenciosa. Os trabalhadores envolvidos na construção do castelo frequentemente vinham de diferentes lugares. Uma parte dos trabalhadores era composta pelos camponeses da região, que cumpriam suas obrigações, enquanto outros eram artesãos habilidosos, atraídos de lugares distantes. Às vezes, nas noites à volta da fogueira, um camponês da Boêmia, um pedreiro alemão e um mestre italiano, conhecido por suas destrezas, se reuniam. Um exemplo disso ocorreu no século XIV, durante a construção do castelo de Kallstein, que foi finalizado em 1357. Naquela época, muitos operários precisaram se deslocar para novos projetos ou retornar às suas atividades anteriores. Alguns, talvez, se fixaram em Podzamte, continuando a zelar pela fortaleza. Contudo, para a maioria, era apenas mais uma das experiências da vida. É raro encontrar alguém que dedique sua vida inteira à construção de um castelo. Mais frequentemente, os trabalhadores transitavam de um canteiro para outro, especialmente se fossem aprendizes em busca de novas oportunidades. Economicamente, a edificação de um castelo representava um influxo de recursos e o fomento do comércio na região. Os camponeses locais forneciam grãos e gado para sustentar os operários, enquanto comerciantes ofereciam ferramentas, tecidos, sal e uma variedade de produtos. Isso, portanto, podia revitalizar as aldeias circunvizinhas. Por outro lado, o senhor feudal poderia impor um aumento na carga de trabalho. Os camponeses eram forçados a trabalhar no castelo em vez de cultivarem suas terras, o que poderia levar suas famílias a dificuldades financeiras. Tudo dependia da sensatez ou da crueldade do governante. A construção do castelo seguia uma hierarquia bem definida. No topo estava o mestre de obras, cuja palavra era lei. Abaixo dele, os mestres de cada ofício, como o carpinteiro e o ferreiro, seguidos pelos aprendizes e, na base, os ajudantes não qualificados. Essa estrutura se refletia também nos salários e nas condições de moradia. O mestre desfrutava de uma cabana mais confortável e comia à mesa da administração, enquanto os ajudantes se contentavam em dormir sobre fardos de feno em um celeiro. Entretanto, durante o trabalho, todos precisavam cooperar, pois a construção não avançaria sem essa colaboração.
Documentos preservados, como as contas de algumas obras, revelam as tarifas. Um pedreiro ou carpinteiro poderia receber, por exemplo, um grosso por dia, enquanto um trabalhador comum ganhava metade desse valor. O mestre, por sua vez, tinha um pagamento fixo pela obra finalizada ou um salário mais elevado. Muitas vezes, parte do pagamento era feita em alimentos e bebidas fornecidos no local. Apesar das condições adversas, participar da construção de um castelo era visto como uma oportunidade valiosa, uma chance de ganhar dinheiro, aprender algo novo e se envolver em um projeto grandioso. Havia talvez um orgulho em fazer parte da criação de algo que perduraria por séculos. Após a conclusão da obra, a história do castelo não chegava ao fim. Ao contrário, era o início de uma nova fase. A fortaleza, que antes era um canteiro de obras, transformava-se em um centro vibrante, onde se estabelecia o proprietário, sua família, a corte, os servos e a guarnição militar. De pedra e madeira, o castelo se tornava ao mesmo tempo uma casa e uma fortaleza. Mas como era a vida cotidiana em um castelo medieval? Por trás das muralhas erguida para a guerra, o cotidiano seguia de forma relativamente comum para a época. O castelo contava com acomodações residenciais. O palácio abrigava os aposentos do senhor e de sua esposa, uma ampla sala de banquetes, uma capela para orações e quartos para hóspedes. No andar térreo estavam as cozinhas e os armazéns de alimentos, enquanto nos porões havia adegas frias para a conservação de suprimentos. Ao lado, erguiam-se os edifícios de serviços, estábulos para os cavalos, cocheiras para outros animais, uma forja dedicada à manutenção de armas e ferramentas, e, por vezes, uma cervejaria ou padaria. Também havia moradias para os servos e quartéis para os soldados. O castelo funcionava como uma verdadeira cidade em miniatura, uma unidade autossuficiente que atendia à maioria das necessidades de seus habitantes. No coração dessa estrutura residia o senhor do castelo, que podia ser o próprio governante, um vice-governador ou um castelão, no caso dos castelos reais. Cabia a ele a administração das terras vizinhas, a recepção de embaixadores, a aplicação da justiça e, se fosse o rei, a definição dos rumos do reino. Seu dia era repleto de audiências, exercícios militares, caçadas nas florestas ao redor e, claro, banquetes e celebrações na grande sala. A senhora do castelo tinha a responsabilidade de gerir a casa. Ela supervisionava os servos, a cozinha, a confecção de vestuário, a educação das crianças e a reputação da família. Muitas vezes, dedicava-se também a ações de caridade para os necessitados que se encontravam à porta do castelo ou cuidava dos doentes na enfermaria. Além disso, uma guarnição militar residia no castelo, composta por homens armados, cavaleiros, vassalos, arqueiros e lanceiros, prontos para defender tanto o castelo quanto a região. Durante períodos de paz, esses soldados se dedicavam a treinamentos, praticando esgrima e tiro com arco no pátio sob as muralhas. Eles mantinham suas armas e armaduras em perfeito estado e também atuavam como guardas da área. Normalmente, eram liderados pelo vice-governador ou por alguém designado pelo senhor. A guarnição habitava uma sala comum, no sótão do palácio ou na torre de vigilância próxima ao portão, onde dormiam em beliches forrados com palha. Em seu tempo livre, gostavam de jogar dados, beber cerveja e compartilhar histórias de batalhas. A rotina do castelo também incluía a servidão, com cozinheiros e cozinheiras preparando refeições em enormes caldeirões e fornos. Havia servos responsáveis pela limpeza dos aposentos e pela lavanderia, mordomos que ajudavam o senhor a se vestir, cuidadores dos estábulos e caçadores com seus cães nas canis, além de um capelão para a capela do castelo. Assim, o castelo era um lar para um grupo variado, que ia desde nobres até camponeses servos, cada um desempenhando seu papel para o funcionamento harmonioso da estrutura.
A vida no castelo variava com as estações. No verão, a atmosfera era vibrante, com janelas abertas, movimento no pátio e frequentes visitas de convidados. Em contrapartida, os invernos podiam ser rigorosos. Mesmo com as grossas paredes e lareiras nos aposentos, o frio era intenso, levando os moradores a se reunirem em torno do fogo, cobertos por várias camadas de roupas. Era comum que se juntassem em um único cômodo aquecido. As refeições de inverno eram baseadas em reservas: carne defumada no chimeneiro, couve fermentada em barris e cerveja e hidromel armazenados em jarros. O castelo precisava estar sempre preparado para um cerco, garantindo suprimentos de comida e água para várias semanas. A presença de um poço ou cisterna era valiosa, sendo que em alguns castelos, esses poços eram cavados por anos. Um exemplo famoso é o Poço Profundo de Loket, na República Tcheca, escavado na rocha. Em termos de conforto, os castelos não eram inicialmente muito agradáveis. As paredes de pedra tornavam os interiores frios e úmidos. Por isso, assentos e camas eram forrados com peles. No chão, espalhava-se palha ou tapetes, e nas paredes, tecidos ou tapes eram pendurados para ajudar a aquecer os ambientes. Com o passar do tempo, novas soluções higiênicas começaram a surgir, como o prewet do castelo, um banheiro de pedra projetado para fora das muralhas, onde os resíduos caíam em um fundo ou fosso, introduzido no século X. Na época em que foram construídos, ter um banheiro fixo no edifício era um verdadeiro luxo. O castelo de Klarlstein, por exemplo, até contava com uma banheira exclusiva para Carlos IV, embora o banho em bacias fosse o mais comum. Após sua finalização, o castelo se tornava uma pequena comunidade medieval. Além da rotina diária, ali eram realizados banquetes, festividades, casamentos e batizados de crianças de famílias nobres, assim como momentos de dor, como falecimentos e sepultamentos. Em algumas ocasiões, os nobres eram enterrados na capela do castelo. Durante períodos de paz, o local poderia funcionar de maneira relativamente tranquila por várias gerações. As famílias se sucediam, o castelo era herdado, transmitido ou até vendido. De tempos em tempos, passava por ampliações, com novos proprietários erguendo torres adicionais, palácios mais grandiosos ou modernizando as fortificações. Dessa forma, o castelo continuava a evoluir, nunca permanecendo finalizado para sempre, mas sim se adaptando às necessidades de cada época. Quando a guerra se instaurava, transformava-se em uma fortaleza pronta para a defesa, onde camponeses locais podiam encontrar abrigo atrás de suas muralhas. Soldados se posicionavam nos merlões e suprimentos eram cuidadosamente estocados. Alguns castelos resistiram a longos cercos graças à astúcia de seus construtores e ao sacrifício de seus defensores, enquanto outros sucumbiram enfrentando destinos cruéis. Os vencedores frequentemente saqueavam, incendiavam ou demoliam esses locais para que não pudessem ser reutilizados. Contudo, muitos castelos sobreviveram à Idade Média, apesar de todas as adversidades. O destino deles após esse período varia bastante. Alguns foram restaurados durante o Renascimento ou o Barroco, tornando-se residências mais confortáveis, enquanto outros perderam importância e caíram em desuso. Durante conflitos armados, como as guerras hussitas e a Guerra dos 30 Anos, muitos foram intencionalmente queimados ou destruídos. Até os dias de hoje, muitos restam como ruínas pitorescas ou foram cuidadosamente restaurados, assumindo novas funções como museus ou monumentos históricos. Assim, chegamos ao presente. O que os castelos medievais representam para nós atualmente? Eles são verdadeiras joias do passado, que ainda nos fascinam e nos ensinam muito. Cada castelo é um contador de histórias silencioso sobre a vida medieval, as batalhas e o cotidiano. Ao caminharmos por suas muralhas,
ou contemplarmos os restos de suas paredes, sentimos o legado dos antigos mestres que ergueram essas construções monumentais sem a ajuda de máquinas elétricas. Projetos contemporâneos, como o de Edelon na França, onde desde 1997 um grupo de entusiastas constrói um castelo utilizando apenas métodos medievais, revelam ainda mais o quão engenhosos eram nossos antepassados. Este castelo experimental atrai anualmente centenas de milhares de turistas que podem testemunhar ao vivo o trabalho de talhar pedras, calcinando cal ou operando uma grua de tambor. Essas iniciativas revitalizam a história e provam que as técnicas de construção medievais realmente funcionavam, embora exigissem imenso esforço. Para nós, os castelos têm uma importância enorme por diversos motivos. Seu valor cultural é incalculável, sendo parte de nossa identidade. Eles aparecem em lendas, na literatura e no cinema. Do ponto de vista arquitetônico, servem de inspiração para engenheiros e arquitetos contemporâneos, permitindo o estudo da durabilidade das construções, do uso de materiais locais e da integração com a paisagem. Historicamente, oferecem um olhar sobre o desenvolvimento político e social ao longo do tempo. A disposição dos castelos no mapa revela muito sobre a dinâmica do poder, as rotas comerciais e as transformações nas táticas de guerra ao longo do tempo. Um exemplo claro é a chegada da artilharia, que pôs fim à era dos castelos clássicos, dando lugar a fortalezas mais modernas. Além de sua importância histórica, esses monumentos também desempenham um papel fundamental no turismo e na educação. Os castelos estão entre os destinos turísticos mais procurados, como o famoso Castelo de Karlstein, na República Tcheca, que atrai anualmente cerca de 200 mil visitantes, comprovando o grande interesse que despertam. Turistas de várias partes do mundo se encantam com suas torres góticas, poços profundos e masmorras, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões onde estão situados. Muitos desses castelos foram transformados em museus, onde guias entusiastas trazem à vida o cotidiano de épocas passadas. Para os estudantes, essa é uma maneira envolvente de entender a história, muito mais cativante do que as páginas secas de um livro didático. No entanto, manter esses monumentos em boas condições é um desafio. A restauração exige investimentos consideráveis e um trabalho cuidadoso de conservação. Surge então o dilema: preservar o castelo como uma ruína autêntica ou optar por uma reconstrução parcial. Cada abordagem possui seu charme. Castelos como o de Spiš, na Eslováquia, e a Cité de Carcassonne, na França, foram restaurados para se aproximar de suas aparências originais, permitindo que os visitantes se sintam transportados no tempo. Por outro lado, alguns permanecem como ruínas cobertas de era, despertando a imaginação entre suas paredes desgastadas, repletas de histórias. O que realmente importa é que, em quase todos os lugares, há um cuidado especial com esses monumentos. As paredes danificadas são reforçadas, trilhas seguras são criadas para os visitantes e placas informativas ajudam a imaginar como era a aparência original do castelo. Assim, o romantismo se entrelaça com o conhecimento. Mas o que os castelos medievais nos ensinam nos dias de hoje? Eles são, acima de tudo, testemunhos da engenhosidade e da determinação de seus construtores. Lembram-nos de que, mesmo sem a tecnologia moderna, as pessoas eram capazes de realizar grandes obras. Além disso, nos ensinam a ter humildade em relação à nossa história. Os muitos conflitos e eventos que marcaram esses castelos moldaram o mundo em que vivemos. Essas fortalezas também simbolizam a transitoriedade do poder. Fortificações que outrora eram consideradas inexpugnáveis, hoje estão em ruínas, mas ainda guardam uma mensagem espiritual. Finalmente, os castelos inspiram não apenas artistas, que criam livros e filmes,
mas também arquitetos em busca de formas eternas e harmoniosas, e até mesmo pessoas comuns que exploram suas raízes culturais em excursões. Obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de compartilhar este vídeo, deixar seu like e se inscrever no canal Mysteria Minulost para mais conteúdos fascinantes sobre a Idade Média. Até a próxima!